Olha a questão sensacional. Como o cérebro humano se reconfigura a partir dos 40 anos e o que fazer para mantê-lo saudável? É a primeira leitura reativa de 2024, um artigo escrito em 2024 pela BBC News do Mundo que eu trago para vocês. Uma leitura, inclusive, que eu tenho para mim também. Também tenho a idade em 2024, mas que recaiu porque algumas pessoas me pediram para fazer essa leitura. Nós temos alguns aí ouvintes em alguns lugares, né, que nós também estamos na rádio, mas também temos alguns internautas, algumas pessoas que estão nos acompanhando, seguidores, digamos assim, que sofrem, que infelizmente têm problemas visuais e precisam da nossa análise, da nossa leitura, gostam de ter uma leitura, digamos que humana, não gostam da leitura robótica, da leitura com inteligência artificial. Gostam da nossa leitura. Então é até por isso porque nós temos esse projeto de leitura reativa. Foi uma das principais causas. Hoje já é um pouco maior, mas foi para eles, para essas pessoas que precisam. E muita gente me pediu para ler esse artigo. Mandou nos inbox da vida, você pode ler esse artigo? Então eu vou ler, inclusive de interesse pessoal, como eu disse. O primeiro artigo de 2024, então, a BBC News Brasil. Como o cérebro humano se reconfigura a partir dos 40 anos e o que fazer para mantê-lo saudável. Olha, essa leitura importante para começar o ano já se programando. Você que não tem, nem está perto dos 40, mas sabendo do que pode acontecer, você já pode pelo menos se precaver. Ou você que está um pouco acima dos 40, você pode também começar a adquirir essas dicas, absorver essas dicas. E a BBC, a melhor agência de notícia do mundo, vai dar, para quem nos acompanha por imagens, um cérebro se reconfigurando. Vamos lá. Alejandro Milan Valenza, da BBC News Mundo. Olha, o Alejandro, ele é sensacional. Começamos a leitura, então. À medida que envelhece, o corpo humano vai perdendo suas capacidades físicas de forma mais ou menos gradual. Especificamente, entre os 40 e os 50 anos, período chamado pelos médicos de quinta década, tem início em vários órgãos do nosso corpo um processo de deteriorização. Perdemos massa muscular, a visão se torna menos aguçada e as articulações começam a falhar, por exemplo. Mas no cérebro, o processo é um pouco diferente. Mais do que um processo de deteriorização progressiva, o que ocorre é uma espécie de reconfiguração do cabeamento interno. Esta é uma das conclusões de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Monash, na Austrália, que analisou mais de 150 estudos sobre o envelhecimento do nosso corpo e, especificamente, do nosso cérebro. O cérebro, embora represente apenas 2% do nosso corpo, consome 20% da glicose que entra no nosso organismo, mas, com a idade, ele vai perdendo a capacidade de absorver esse nutriente. Explica a BBC News Mundo a neurocientista Sharna Jamarda, da Universidade de Monash. Abre aspas novamente. O que o cérebro faz é uma espécie de reengenharia dos seus sistemas para aproveitar da melhor forma possíveis os nutrientes que agora pode absorver, explica ela. Olha, que importante, vou fazendo já reagindo um pouco. Enquanto o corpo vai perdendo algumas capacidades, o cérebro ele começa a melhorar as suas capacidades. Segundo os cientistas, esse processo é radical. E como resultado, diferentes redes de neurônios se tornam mais integradas nos anos seguintes, com efeitos sobre o processo cognitivo. Mas o que surpreendeu os pesquisadores é que, em alguns dos casos estudados, esse recapeamento conseguiu criar uma espécie de resistência ao envelhecimento do cérebro. Olha que sensacional e que boa notícia! O importante é conhecer os processos que podem ocorrer dentro da nossa mente que podem nos ajudar a compreender como podemos atrasar o envelhecimento do cérebro, explica Jamadar. A reconfiguração propriamente. Uma das principais conquistas dos neurocientistas nas últimas décadas foi decifrar até certo ponto como é o funcionamento do cérebro. A principal conclusão é que no nosso cérebro é composto por uma complexa rede de unidades que, por sua vez, estão divididas em regiões, sub-regiões e, em outros casos, os neurônios individuais. Como isso em mente, durante nosso crescimento e juventude, essa rede e suas unidades se encontram em um processo de alta conectividade, o que é refletido, por exemplo, no aprendizado de temas específicos, destaca a neurocientista. Olha, para mim está sendo muito bom essa leitura. Que bom que eu parei um pouquinho para ler.
É por isso que, vamos continuar então, é por isso que nessa idade é mais fácil aprender esportes especializados e novos idiomas, além de desenvolver nossas habilidades em geral. Olha, então, segundo os cientistas aqui, neurocientistas e pessoas que estudam o caso, entrevistados pela BBC, entre os 40 e os 50 anos, mas isso pode variar um pouco, claro, as pessoas têm mais facilidades para aprender. É mais basicamente como se a gente tivesse do 0 aos 10 anos, ali naquela idade que a gente também tem essa facilidade. Então é por isso, é como se a vida realmente começasse aos 40. Mas, segundo a análise realizada pela equipe da Universidade de Monash, liderada por Hamish Derry, esses circuitos se alteram radicalmente quando chegamos à década dos 40. O resultado é um pensamento menos flexível, menor inibição da resposta e redução do raciocínio verbal e numérico, explica Jamadar. Ela acrescenta que essas mudanças são observadas nas pessoas durante essa chamada quinta década, o que coincide com as descobertas de que as mudanças de cognitividade dessas redes atingem seu ponto máximo quando você passa dos 40 para os 50. Isso ocorre porque os circuitos se conectam mais com as redes que dirigem os temas gerais e não específicos como ocorre nos anos anteriores. É como se antes dos 40 os circuitos passassem pelas unidades dos cérebros conectadas a redes muito sofisticadas, indica a neurocientista. Depois dos 40, o que observamos é que os circuitos se conectam com todos os circuitos quase sem discriminação. Resistência ao envelhecimento. Mas a cientista ressalta que o estudo também demonstrou que essas mudanças radicais acabam nos ajudando a resistir à passagem do tempo no cérebro, segundo alguns dos nossos estudados nos diferentes pesquisadores. Aí, o importante dessa descoberta é que ela nos oferece ferramentas para começar a pesquisar como se chega a esta resistência, o que é fundamental para encontrar uma solução para o envelhecimento do cérebro, segundo o Jamadar. Nesse sentido, um dos aspectos que chamou a atenção é que as tarefas que dependem de processos automáticos ou muito repetidos e praticados ao longo da vida são menos afetados ou podem até melhorar. Temas como a linguagem ou outros que aprendemos de forma geral, úteis na nossa vida diária, podem até melhorar com o passar dos anos, afirma a pesquisadora. Como a otimização dos nutrientes é uma das razões das mudanças radicais do cabeamento do cérebro, a principal recomendação para manter o cérebro saudável à medida que envelhecemos é manter uma dieta saudável e fazer exercícios. Nesse sentido, é recomendável o consumo de alimentos como nozes, abacate e outros vegetais. O cérebro irá consumir glicose em menor quantidade e de forma menos eficaz, explica Jamadar, de forma que os alimentos que consumimos terão efeitos imediatos sobre a saúde do nosso cérebro. Por isso, ela também recomenda fazer exercícios mentais, como palavras cruzadas e outros jogos de memória. Eles irão permitir que essas redes continuem ativas, mesmo não estando mais tão conectadas entre si. É o fim aqui da nossa jornada. Inclusive, os outros aqui, exercícios, benefícios para o cérebro, todos os outros eu também já li. Já estão aqui no nosso know-how, aqui, nas nossas leituras. Mas o mais importante aqui é essa situação que como se o cérebro, quando ele chega no pico máximo da sua existência, digamos assim, como diz aqui os cientistas, não sou eu, pelo que eu entendi, aos 40 mais ou menos, você chega ao pico máximo das suas conexões neurais, então em vez de apenas começar a decair o cérebro, ele começa a se reconfigurar e como se ele tentasse se renovar e ter uma nova situação melhorando, como se fosse um renascimento, algo do gênero. Não consigo entender mais ou menos nesse sentido, mas pelo que deu assim para vir nesse artigo, das pesquisas, que o cérebro ele começa a se regenerar novamente, digamos assim, para uma nova fase. Aí cabe você pegar esse bonde ou então você apenas deixar a vida, deixar o envelhecimento de fazer a parte dele, mas o cérebro, ele tenta, diferente do corpo, o cérebro tenta se regenerar, tenta melhorar as suas capacidades após os 40. Então, realmente é isso, a vida pode ser que comece mesmo depois dos 40.